prosseguindo a resolução das questões acerca de pressupostos processuais, questão 5. Bem, assim aduz o enunciado da questão. No Brasil, as pessoas casadas sofrem uma restrição da sua capacidade para propor determinados tipos de ação, de maneira que a sua capacidade precisa ser integrada pelo consentimento do cônjuge. É a outorga uxória, né, do marido, da mulher, ou a outorga marital, quando é exigido do homem. A restrição recai nas ações que versam sobre direito real em bem imóvel. Bens móveis não sofrem a mesma exigência. Caso não seja trazida a outorga do cônjuge, não haverá plena capacidade. E a questão pede a classificação desta capacidade, certo? Senhores, nós vimos aí na introdução, nos primeiros vídeos, que as divisões doutrinárias sobre capacidade, elas giram em torno da existência e da validade. Então, a questão aí já traz um conceito novo, né, que é a pressuposto processual de eficácia, que a doutrina não traz. Então, a gente já elimina aí as questões A e C. Questões A e C, porque já fogem, né, desse conceito legal e doutrinário em que são estruturados os pressupostos processuais. Pressupostos processuais nós tratamos como pressupostos de validade e pressupostos de existência, certo? Então aqui a gente só tem a alternativa de validades, ou a letra B ou a letra D. Ocorre que a letra B diz que é um vício, uma falta de um pressuposto de validade que enseja ineficácia processual. Não haveriam efeitos processuais. Já a letra D enseja nulidade processual. Senhores, o gabarito ele é dado pelo próprio ordenamento jurídico, porque o artigo 74, em seu parágrafo único, ele já mata essa questão. O artigo 74, parágrafo único do Código de Processo Civil, diz o seguinte: a falta do consentimento, quando necessário, invalida o processo. Aí os senhores poderiam ficar na dúvida, mas esse resultado de invalidade, ele traduz ineficácia ou nulidade? Então, as invalidades, elas já estão atreladas à ideia de nulidade. Mas, para espancar qualquer dúvida, nós temos o artigo 1649 do Código Civil, do Direito Material, que ele sim já complementa o raciocínio. E diz o seguinte: a falta de autorização não suprida pelo juiz, que é essa outorga, uxória ou marital, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Vejam aí que é um direito que trata de uma questão relativa, não é um direito absoluto, não é uma questão de pleno direito, uma questão de ordem pública, diz respeito ao interesse das partes. Se aquele cônjuge ele não vier a requerer essa nulidade, então esse negócio ele vai convalidar, apesar desse vício. Porém, uma vez que o cônjuge, dentro desse prazo fornecido pela lei, requerer, ele levantar, ele invocar esse vício, essa anulabilidade, então aí vai ter esse efeito de ausência realmente desse pressuposto processual de validade, e o processo será considerado nulo, certo? Então, a alternativa D é o gabarito da nossa questão. Questão 6 agora. A respeito de jurisdição e ação, assinale a opção correta. Bom, vamos lá. Alternativa A diz: a jurisdição civil
é exercida pelos juízes tribunais nacionais e internacionais? Não, senhores, não. Segundo o próprio artigo 16, né, do nosso código, a jurisdição ela é exercida pelos juízes e tribunais em todo o território nacional, não internacional, né? A jurisdição internacional ela é alvo aí de cooperação internacional, mas poderia afrontar a soberania de algum outro estado, assim como nós não recebemos ordens de outros estados soberanos, a gente tem a cooperação internacional, mas uma questão diplomática, a jurisdição ela não é internacional não, tanto que nós temos aí regras, né, para extraterritorialidade e regras aí para expansão do território nacional, mas para justamente exercer aí a jurisdição dentro do nosso território, ok? Então essa questão tá errada. Vamos lá, alternativa B. Em regra, não é competência da jurisdição nacional a ação cuja obrigação deva ser cumprida no Brasil? Senhores, claro que não, né? Questão de competência também. A obrigação sendo cumprida no Brasil é óbvio que em regra, tem que ser aí a incidência da legislação brasileira na resolução de algum conflito originário dessa obrigação. A alternativa C. Essa é maldade, mas a gente coloca aí porque, vejam, essa questão ela é de 2019, para os senhores verem que isso está sendo cobrado, que esse conhecimento da atualização do entendimento doutrinário e da novidade do ordenamento jurídico, essa atualização está sendo cobrada. Vejam o que diz a alternativa C. Para postular em juízo, é necessário interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. O que é isso, gente? Interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. As antigas condições da ação. As antigas condições da ação justamente eram essas três questões. Porém, o entendimento atualizado é de que a possibilidade jurídica do pedido não é mais tratado como condição da ação, certo? Então, para postular em juízo, basta ter interesse e legitimidade. Possibilidade jurídica do pedido não é mais requerido. É o texto aí do artigo 17 do nosso Código de Processo Civil. Alternativa D. É permitida a postulação de direito alheio em nome próprio, desde que autorizada pelo ordenamento jurídico. Perfeito, é o gabarito da nossa questão. Segundo o artigo 18, né, tá ali a regra da legitimidade, que diz: ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo, exceto, quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, vamos aí identificar qual é o erro da letra E. A cooperação jurídica internacional somente é possível sob a vigência de tratado assinado pelo Brasil. Não, senhores. Há dispositivo claro contrariando já essa questão. Mas apenas por uma questão principiológica, nós já poderíamos suspeitar da falha, né, dessa alternativa. Por quê? Tudo que se trata de cooperação tem que ser entendido de uma forma mais abrangente, né? Então, assim, a gente, ainda mais no mundo economicamente globalizado, culturalmente aí, cada vez as fronteiras, né, menos impostas, então é necessário que haja uma colaboração internacional. Então, quando a questão já levanta uma afirmativa assim, a cooperação só restringindo a cooperação jurídica internacional somente é possível sob a vigência de tratado assinado pelo Brasil, então a gente já levanta aí uma dúvida. Mas há também dispositivo expresso tratando o seguinte, o artigo 26, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que diz: caput, a cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte.
Ok. E observará, na ausência do tratado, a cooperação jurídica internacional com base no princípio internacional que é da reciprocidade, manifestada por via diplomática, ok? Então a gente já podia aí matar essa alternativa com base no próprio entendimento civilizatório das cooperações internacionais. Atualmente não há que se falar realmente em existência isolada, né, no cenário global, ok? Mas o ordenamento jurídico já positivou, inclusive, que essa cooperação ela deve ser feita no princípio da reciprocidade. Então, a alternativa correta é a letra D mesmo, é o gabarito da questão. Sétima questão vai dizer o seguinte: segundo as normas e princípios contidos no Código de Processo Civil, analise as afirmativas a seguir. Primeira alternativa, a competência em razão da matéria é derrogável pela vontade das partes. Não! A competência em razão da matéria é uma das competências absolutas, não pode ser objeto de negociação, de contrato, de acordo. Não, isso não pode acontecer. O que ocorre muitas vezes é a negociação das partes sobre a competência relativa, né, que é a competência territorial. As partes podem convencionar que determinada controvérsia, determinado litígio ocorra em um território diferente do que seria o natural. Então, assim, ao invés de ser proposto o litígio no foro do domicílio do réu, a parte pode convencionar que seja no foro de trabalho, né, de execução da prestação, onde for mais interessante para aqueles contratos. Mas isso é em casos de competência relativa, o que de forma alguma é a competência material, tá bom? Então, tá errada aí a primeira questão. Segundo, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Isso é assim mesmo. A conexão é uma regra para a economia processual. Nós temos aí o devido processo legal, dentro desse guarda-chuva que a gente costuma se referir, é justamente o prazo razoável, né? Então, o prazo razoável, um dos instrumentos é a conexão que irá economizar a análise e a reanálise de questões que já foram apresentadas, que tem algum objeto em comum, que de repente umas partes elas já estiveram ali. Então, o objetivo é realmente promover essa economia processual. Agora, se já houve o julgamento de uma causa, realmente aí não há que se falar em reunião de processos mesmo. E isso não é só bom senso, não. Isso também está previsto aqui no artigo 55, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que diz: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, tá ok? Bom, vamos então, tá certo. A primeira tá errada e a segunda alternativa tá certa. Vamos prosseguir. A terceira alternativa diz: para se postular em juízo é necessário que se tenha interesse e legitimidade e que o pedido juridicamente seja possível. Posso quase que ouvir os senhores gritando aí, aqueles que, né, estiveram atentos, né, nos primeiros minutos desse vídeo, gritando um não, não, porque o examinador não mais irá confundi-los, né, com essa teoria ultrapassada que inclui aí a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação, certo? Então, está errada. Para postular em juízo é necessário que haja interesse e legitimidade, mas não
se requer mais a possibilidade jurídica do pedido. Então, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito grande, nós vamos estudar aí o quarto inciso. A quarta afirmativa diz que é possível ter capacidade de ser parte e não ter capacidade processual. É verdade, senhores? Isso existe mesmo? Capacidade de ser parte é o quê? A capacidade do direito civil, a capacidade material, que é de titularizar o direito. Você é um ser humano, então você pode sim titularizar o direito, mas nem sempre há condições para estar em juízo, para exercer o seu direito. Daí a necessidade da integração desse Instituto da Capacidade. Então, é possível sim que haja um ser humano que não tem ainda condições de estar em juízo postulando pelo próprio direito, portanto, não tem capacidade processual, ok? Então, o gabarito dessa questão é a letra B, que diz que a 2 e a 4 estão corretas, ok? Então, até o próximo vídeo.